Hoje eu tô aqui para te fazer o convite mais surpreendente desse ano. Prática de bandas da Music Dot. Ele vai acontecer num formato diferente, pensado nos mínimos detalhes para que você tenha uma experiência inesquecível. O curso acontece ao longo de 4 semanas, com aulas gravadas, lives e um canal exclusivo do Discord para que você possa tirar todas as suas dúvidas com os professores. Além de conhecer novos colegas e bater muito papo sobre música em geral. A gente vai trabalhar com canto, baixo, bateria, teclado, guitarra e violão. A proposta é aprender uma música, entender o arranjo e o papel do seu instrumento dentro dessa formação. O resultado é um clipe tocando numa banda com seus colegas, tudo feito com o suporte e a edição da nossa equipe mágica de vídeo. Todo estudante matriculado na escola pode se inscrever. É legal que você tenha feito os básicos do seu curso, mas caso você se sinta à vontade, vem com a gente. As inscrições já estão abertas e elas vão até dia 23 de agosto. Acesse o link, faz sua inscrição que eu tô te esperando. Vem! Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube da Music Dot. Eu sou o Wilson Esteves e hoje eu trago para você um review, um olhar sobre o Cassiotone CT-S1, esse teclado da Casio que tá dando o que falar por aí. Então a gente vai dar uma observada nos seus timbres, nas suas funções, o que ele faz, o que ele não faz, para você ver se ele é um modelo legal para você. Bom, como que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada de fora para dentro. Então vamos olhar na construção dele, nas peças que vem com ele quando você compra, né? Como são as teclas, qualidade das teclas, se vai pedal, se não vai, as entradas e saídas e possibilidades de gerar som dele. Visto isso, a gente vai dar uma passeada pelos timbres dele, vamos conhecer, eu vou apresentar diversos desses timbres e possibilidades de combinação que esse teclado, bastante potente, inclusive, é capaz de fazer. E no final, eu vou falar um pouquinho das funções extras que ele faz, de gravação, de metrônomo, o que que dá e o que que não dá para fazer. E aí, com tudo isso, a gente tem um panorama geral de o quão interessante esse teclado pode ser para você. Bom, então a primeira coisa é que ele é um teclado realmente muito bonito, assim, né? Então ele é todo arredondadinho, tem um acabamento super legal, ele é todo de plástico, mas ele é bem sólido, assim, bem firme. E aqui em cima ele tem como se fosse um tecido aqui acima dos falantes dele e dá um acabamento realmente bem gostoso, assim, de ver. A mesma coisa para as teclas, a madeirinha que tem aqui atrás, tudo bem agradável ao toque e também ao olhar. Ele tem 3 cores, né? Eu tô aqui com a cor, vou chamar de branco. E também tem na cor vermelha e na cor preta. Realmente é uma questão aí de estética colorida, mas todos são bem legais nesse sentido. Mesma coisa também da leveza dele. É um teclado bem portátil, bem leve, mas robusto no se tocar. Então depois eu vou falar um pouquinho da qualidade das teclas. Aí você vai ver que é bem legal nesse sentido, tá bom? Ou seja, muito leve, muito portátil, você pode colocar em qualquer lugar, ele é bem pequeno, ele não tem muito espaço além das teclas, o que é útil, né? Principalmente se você tem um espaço pequeno para deixar ele alocado, ou você pode levar até, se for usar em casa, né? Levar até a sala, levar até o quarto, levar para os mais diversos cômodos com muita facilidade. Ele é muito leve, muito portátil e a dimensão dele é bem pequena. Claro que o custo disso, né? Dessa economia de espaço e dessa leveza dele para você carregar, vem sobre o custo, né? Ele não tem um painel, um display para você olhar as opções que estão nele. Então são apenas algumas luzinhas aqui nos botões que estão apertados ou não e alguns outros comandos pelas teclas. Então quando eu for falar do controle dele, isso tem seu lado bom, mas tem o seu lado mais confuso, dependendo do que você for fazer, a falta de ter um display. Por outro lado, mais uma vez, né, deixa ele super leve e super portátil, tá bom? E é claro, ele é tão portátil, tão leve, que ele vem com um ferrinho aqui embaixo que você pode colocar correia, né? Então é muito interessante, ele vira o que a gente chama de guitar, né? Quando você toca como se fosse uma guitarra mesmo, né? Você amarra uma correia de guitarra mesmo e pode tocar com ele, né, de pé, portátil. Então isso é muito interessante, dependendo de como você vai utilizá-lo, pode ser bem divertido em várias situações, tá bom? Bom, e o que vem com ele, né? Então, na caixa do
do teclado vem o teclado, é claro, vem uma estante de partitura, muito útil, né? Muito bonitinha também, muito prática, muito leve também para você carregar, utilizar ou não, né? Como você desejar. E acompanha a fonte e acompanha os manuais, então muitos manuais em inúmeros idiomas, incluindo, claro, em português, tá legal? Muito importante, o que não acompanha, tá? Então ele é um teclado que não vem com pedal nenhum, não vem com estante nenhuma e ele não vem com nenhum cabo, né? Nem fone de ouvido, nem cabo de som para você ligar, tá bom? Em qualquer outro lugar. E ele não acompanha também o adaptador Bluetooth, que ele é capaz de ligar, então isso acontece em vários modelos da Casio. É um adaptador Bluetooth que você compra separadamente e ativa diversos recursos sem fio para você utilizar tanto com caixas de som quanto com outros aplicativos com os quais ele é compatível. Bom, agora vamos dar uma olhada nas conexões dele. Então o que tem aqui atrás para a gente conectar e como que vão funcionar essas conexões? A parte mais importante, mas também delicada dele é com relação ao som. Ele tem som próprio, certo? Ele tem falantes de som, né? Ele tem uma caixa estéreo aqui que já sai o som dele. Então você não precisa ligá-lo em nada que já saia um som dele próprio. Mas ele tem uma saída P2 em que você pode ligar, né, numa caixa de som, no computador para você gravar e tal. Ou seja, é uma saída P2, que é aquela pequenininha de fone de ouvido. Então, diferente de outros modelos de teclado que normalmente tem o LR para você ligar um cabo estéreo daquele maior, né, o cabo de áudio mesmo, igual de guitarra e tal. Esse teclado não, ele só tem a saída P2 de fone de ouvido, que você pode usar para o seu fone de ouvido, e é ótimo porque a saída dele de fone de ouvido tem uma qualidade superior às caixinhas. Por outro lado, a falta desse LR vai trazer um probleminha para quem quer ligar em mesa de som ou no computador. Bom, não é um problema sério, mas é muito importante que você tenha um adaptador de P2 para P10 que seja estéreo. Então tem que ter aqueles dois cortezinhos na pontinha, que é o único jeito de sair, né, as duas vias de som dele, né, L e R, é o único jeito de você tirar o som. Então o ideal é ter um adaptador P2, P10 estéreo, que liga provavelmente num cabo Y, que vai um LR separado. Sem isso, que não vem com ele tem uma saída bem limitada. Então é uma parte bem importante e delicada, caso você queira realmente ligar numa caixa de som, se você vai tocar num palco, numa igreja ou num estúdio. Essa adaptação precisa ser feita. Se tiver dúvida de como fazer, claro, deixa aqui no comentário que eu te ajudo, tá legal? Bom, das outras saídas que ele tem a entrada para pedal, e é o pedal de sustain, né? Que a gente chama, que é o que vai segurar o som, né? O som consegue segurar e a hora que eu solto o pedal, ele para. Qualquer outra função de pedal ele não tem, ele tem só essa entrada para o pedal que a gente chama de sustain, que é o pedal mais necessário, 90% do tempo é o mais importante aqui no mundo do teclado, tá bom? O que ele não tem é a mudança, uma forma, pelo menos eu não encontrei uma forma de mudar a polaridade do pedal. Então no escape eu procurei, não consegui encontrar um lugar que eu mudasse a polaridade do pedal, o que pode ser delicado, porque às vezes ele funciona ao contrário, dependendo do modelo que você tiver. Então, se for comprar um pedal para ele, é muito legal ter um pedal que tem essa chavinha que inverta a polaridade, tá bom? Qualquer pedal pode funcionar ao contrário. Bom, o que mais ele tem? Ele tem uma entrada e saída USB para você ligar no computador e dá para usar, inclusive, ele como um controlador MIDI, o que é bem útil, bem interessante para quem trabalha com computador, com notebook, para gravações é bem interessante, funciona super bem. Ele também tem a saída Bluetooth, como eu comentei, que com esse aparelhinho separado que você compra, um transmissor Bluetooth, você pode ligar em caixas de som, você pode interagir com outros aplicativos da Casio e é bem interessante também usar esse recurso, embora separadamente, já vem preparado para isso. E em último lugar, não menos importante, ele tem também uma entrada P2, né? Então essa mesma entrada de fone de ouvido, né? Esse mesmo cabo de fone de ouvido também pode entrar um som nele, e isso é muito útil, né? Para quem usa microfone, para quem usa playbacks, né? Principalmente os playbacks aqui dos cursos da Music Dot, ele já pode entrar, né? Pode sair, por exemplo, do seu celular e já ligar aqui no P2 do teclado e o som sai todo do teclado, ficando muito mais fácil de você gravar, de você se ouvir, controlar o som, e já sai tudo dele, tá legal? Isso é bem legal. Vamos agora falar das teclas. Então, como que é a qualidade dessas teclas? Bom, são teclas de plástico, tá?
mas, ou seja, não espere um grande peso, pelo contrário, né? É um teclado bem leve. Mas ele é um teclado leve que ele é preciso, ele é gostoso, ele é firme. Então, diferente, tem alguns teclados que são realmente leves de um jeito que você esbarra, leves demais. Não, ele é super firme, né? Principalmente coisas de piano, assim, que exigem uma certa firmeza. Ele é muito legal. Consigo ser bem preciso, consigo sentir bem a pressão quando eu preciso, consigo ser delicado. E isso fica bem na minha mão. Eu, particularmente, achei muito gostosa as teclas. São muito leves, né? Deixa o teclado realmente portátil, mas deixa ele preciso. Então, adorei a qualidade das teclas, são muito gostosas mesmo. São teclas no modelo de piano, né? Então ela tem aquele dentezinho na beirada da tecla, né? Se eu puxar aqui eu consigo, né, dar um puxãozinho nela, o que é ótimo para coisas pianísticas. Não é tão legal assim para quem usa muito sintetizador, ou particularmente órgão, né, que tem mais esse deslizar. Não é o mais recomendado, mas como é super leve, dá para ir numa boa, sem problemas. Acho ótimo que tenha sido essa a opção da Casio como modelo de teclado. Então, muito importante, né? Apesar de ter essas teclas de piano, não tem nada do tipo hammer action, né? Que são aqueles pesos, aquelas dinâmicas para imitar a resposta do piano. Não, são leves mesmo, são gostosas pianisticamente, mas não espere uma resposta super real de um piano acústico. E, bom, ele tem 61 teclas. Né? Chamado de 5 oitavas, vai de Dó a Dó, são 5 oitavas, né? 1, 2, 3, 4, 5, que é o ideal. Eu acho que menos que isso realmente seria muito limitante. 61 teclas dá para você ir bem longe, né? Se você está começando, se você já está no intermediário ali do estudo do teclado do piano. Supre super bem, é super completo, né? Se precisar alguma coisa, a gente consegue adaptar as oitavas aqui, então dá para ir super bem nisso. Para pianistas, principalmente pianista solo, talvez faça falta, né? Uma quantidade de teclas, principalmente ali no grave, fazer um solo mais agudo, que usa uma tessitura, né? Uma quantidade de notas grande. Realmente, 61 teclas pode ser um pouco limitante. Se você está começando agora, se você toca em banda, se você acompanha cantoras, cantores, outros instrumentistas, ele está de excelente tamanho e com controle de oitavas ainda dá pra gente dar uma pincelada, então te cobre bem. E falando sobre a polifonia, né, ele tem 64 vozes de polifonia que, dados os recursos de mistura de som dele, se faz super suficiente, então não é um recurso que vai, né, às vezes a gente perde o som do nada, isso é muito difícil de acontecer com essa polifonia e os recursos de mistura dele. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Bom, vamos adentrar agora então no universo sonoro dele. Para entrar no universo sonoro, a gente começa pelas caixinhas de som, né? Pelos falantes que ele tem aqui. Então são falantes honestos, né? Não é aquele falante super agudo, super médio, né? Como normalmente falantes pequenos são, mas ainda é um falante pequeno, né? O que isso quer dizer? Então, né, coisas graves que exigem muita definição, você não vai conseguir com uma caixa desse tamanho. A gente tem aqui um palmo tamanho de falante, a gente não vai conseguir, evidente, uma qualidade de som, um volume muito alto e tal. Mas é honesto, responde bem para você tocar em casa, para você se divertir, para você estudar, excelente. Se você precisar projetar essa caixa de som numa sala um pouco maior, talvez já fique devendo. Então ela não é muito potente, nem tão definida quanto é no fone de ouvido. Então, se você usar a saída P2, tanto no fone de ouvido ou ligando numa caixa de som, aí o verdadeiro potencial desse teclado aparece e aí a parte grave, a parte aguda sai com muito melhor definição. Ou seja, dá para se divertir com as caixas dele, dá para estudar muito e ser muito feliz, né, com as caixas de som dele, mas fica devendo, é na saída de fone que ele tem 100% do potencial, e aí sim é muito bacana, é bem completo, tem um grave super legal, tem um agudo, um médio bem definido, então aí sai de um jeito bem mais bacana. Que é esse o som que você está escutando no vídeo, a gente está saindo aqui pela saída de som P2 dele, tá legal? Então esse é o som dele de verdade. Nas caixinhas aqui acaba sendo um pouco mais limitado. Bom, feito isso, vamos então agora sim adentrar aos timbres. Ele não é um teclado de muitos sons, de infinitos sons. Todos eles são muito práticos e isso eu acho bom, né?
então ele não tem trilhões de sons, né, como alguns teclados costumam ter. A grande maioria dos sons você realmente utiliza. Então eu acho isso muito legal. Então acho que a Casio acertou muito na escolha efetiva dos sons que foram colocados aqui. E são belos sons. Eles são divididos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorias. Ou seja, cada categoria diz respeito a um tipo de instrumento. Por exemplo, a primeira categoria é o piano, e temos as variações de piano que ficam aqui à direita. Aqui é piano elétrico e as suas variações, órgão, sintetizador, outros, não é? E é isso que eu vou demonstrar. Esse é o piano dele, não é? Esse é o piano 1. E cada um dessas categorias possui 4 variações, que você utiliza esse botão de variação e consegue outros timbres daquele instrumento. Por exemplo, esse aqui com um pouquinho de vozes, esse aqui mais brilhante, ou esse aqui mais opaco, né? Então, revisando bem os pianos, esse é o piano básico. Esse é o piano já com... tem um pad de vozes junto, né? Ele tem um grave muito gostoso, eu adoro o grave dele. Mas dá pra fazer uns climas bem bonitos também. Um piano bem brilhante. Principalmente se você toca em banda muito barulhenta, esse aqui pode ser útil. Ele é um timbre mais magro, mas no ambiente de banda que precisa pintar, ele pode ajudar a pintar mais. Tá legal? Esses são os pianos principais. E aí você pode ir investigando, acessando sempre a categoria que eu quero. E rapidamente, 1, 2, 3 e 4, eu consigo acessar a variação dessa categoria que eu quiser. Vamos avançar agora então para a categoria de piano elétrico. Essa é a primeira opção. Parece mais um Fender Rhodes, né? Muito sincero, muito honesto, muito legal, principalmente para quem toca em banda. Muito bacana mesmo. Ó, aqui no agudo. Só um pouco anos 70, né? Mas é super legal, né? Outras variações de piano elétrico. Essa é a chamada de Advanced. Ele tem um tipo um phaser, né? Tem um certo efeito. Legal para fazer essas levadas, né? Ele fica um certo filtro passando. Tá legal? Próxima variação de Rhodes
Essa é mais fofinha, mais anos 90, né? E essa aqui é bem anos 80, né? Essa variação vintage. Esse lembra muito o CP80, que é um piano clássico da concorrente na época dos anos 80. Quem gosta muito desse teclado é o César Camargo Mariano. Muito expressivo, muito gostoso mesmo. A área de piano elétrico dele é tão grande, tão legal, que é o único que tem 2 categorias, né? Então essa é a segunda categoria de pianos elétricos. Aqui mais fofa, mais romântica, né? Tem esse sininho em volta, né? Também muito bom para pintar em banda. Muito bom, muito legal. Próxima variação. Aqui é mais anos 70 também, né? Parece um Litzer. Essa variação moderna. Agora volta, né, para os anos 80, 90. Então é muito útil, dá muito clima, muito legal para música popular, para acompanhar, principalmente cantores e cantoras, né? Fica muito legal. Muito legal mesmo. E o último dos pianos elétricos. Esse também mais anos 70, muito útil em banda, né? Porque toca Led Zeppelin, Deep Purple, é bem ligado ao rock, né? Dei uma focada maior aqui nos timbres de piano, que eu acho que são realmente, aqui é o ponto forte dele, os timbres de piano acústico e os timbres de piano elétrico. E eu sinto que boa parte de quem for utilizar em banda vai ficar nele, quem for acompanhar cantores e cantoras, quem for estudar peças de piano solo, vai ficar aqui nessas categorias, por isso eu quis demonstrá-las com mais cuidado, com mais critério. Vamos dar uma passada então agora, vou ser mais breve, tá? Nas outras categorias, para você também dar uma escutada e sentir um pouquinho como que são, embora eu não vou passar por todas as variedades, porque tem bastante até, mas vou mostrar aqui as principais para você sentir a qualidade dos outros sons. Bom, o primeiro deles é o órgão. Então é claro que o órgão ele é um instrumento super complexo, né? Quando a gente fala do órgão Hammond e tal, e aqui a gente tem um som pronto, né? Não dá para mexer nele e não dá nem para mexer na dinâmica, né? Então tocar forte e fraco nele não vai funcionar. O único jeito seria mexendo aqui no botão de volume. Então é claro que para chegar num som de órgão mais real, realmente fica devendo. E nem é o que esse teclado se propõe, né? Mas para fazer um fundo de uma banda ou fazer um groove acompanhando alguém pode ser bem legal. As teclas dele são barulhentas, né? Quando você toca no volume mais baixo, as teclas fazem bastante barulho. Ele possui alguns outros órgãos, né? Um que chama atenção é o órgão de tubos, né? Isso é bem interessante. Então, mesma coisa, né? Ele não é um timbre que tem dinâmica na mão, você não consegue mexer os registros como um órgão de tubos faria, mas é um timbre que é bem interessante, assim, eu acho mais legal até que o órgão Hammond dele, né?
né? A falta da dinâmica faz ele ficar um pouco mais poluído mesmo. Mas essa região aqui eu acho bem legal. Feito isso, a gente tem uma seção aqui que chama Keyboard. Keyboard é teclado, né? Então vários instrumentos de teclado que não se encaixam, como piano, piano elétrico, nem órgão, né? Temos aqui o chamado cravo, que tem a ver um pouquinho com o órgão, né? Um instrumento mais antigo. E realmente deve bastante para um timbre de cravo de verdade, mas cumpre o seu papel. Mesma coisa aqui com o clavinete, né? Quem escuta Stevie Wonder e tal tem mais ou menos a ideia do clavinete e aqui fica devendo. Aqui já é um timbre que não é das melhores seções aqui desse teclado. O que não muda, né? Se você é iniciante ou intermediário, realmente é bem legal para você ter esse primeiro contato. Já na área aqui de synth, é claro que com esse timbre eu tinha que tocar essa música. E o synth já é bem sincero também, para tocar, né, um pop mais moderno, um rock anos 80. Ele vem com um breve efeito, né? Ele tem um delayzinho, ó, que não dá para mudar. Então nenhuma característica aqui dos timbres a gente muda. Então dependendo do que você precisar, principalmente de sintetizador, que é uma área que a gente precisa manipular mais o som, a gente não tem essa possibilidade aqui, embora existam as variações, né? Todas prontas. Inclusive essa aqui é monofônica, né? Então, realmente, para você ter esse primeiro contato com as possibilidades de timbre de sintetizador, é muito legal. Mas vai parar por aí, vai ser realmente o primeiro contato com esses sons. Aqui no Other, que seriam os outros, né? Tem algumas outras variações de timbres que podem ser úteis. O strings, que é o cordas, que é muito importante, né? Então a gente usa bastante, principalmente misturado com outros sons. É um strings bem legal. Super sensível, muito gostoso de tocar esses strings, eu tenho certeza que você vai usar bastante. Um violão, que até surpreende, né? Então, talvez aqui seja uma área já mais lúdica, né, do instrumento. Um vibrafone, né? Inclusive, bem legal esse vibrafone, hein? Bem jazz anos 50, né? Inclusive o vibrafone, se eu não me engano, foi inventado nos anos 50. Temos um brass também, pode ser bem útil, né? Principalmente se você toca em baile.
também bem útil, bem prático, mas é o que tá aí, não dá pra gente mudar. Bom, dei uma pincelada geral aqui, dei um pouco mais de atenção aos pianos e pianos elétricos, que eu acho que é o ponto realmente forte dele, mas também dá pra ter uma base do que a gente encontra por aqui. Resultado, ele não é um sintetizador, não é um banco de sons gigantesco, mas ele é um banco de sons muito bem escolhido, na minha opinião, e que dificilmente vai te deixar na mão, dependendo do nível em que você vai utilizá-lo. Que nível que ele não é muito legal? Nível que precisa de muita manutenção de timbre, né? Se você vai realmente utilizá-lo num estúdio que precisa mexer muito som, precisa colocar efeito aqui, mexer no reverb, até algumas coisinhas ele consegue mexer, mas mudar o som, não. Então isso pode ser limitante. Se você toca numa banda de timbres muito complexos, que mexe muito com combinações de sons, não é realmente o melhor modelo. Se você se atém mais a piano elétrico, ou mesmo o órgão no ambiente de banda, ele é muito legal, tá muito bem escolhido, é super gostoso de tocar, então realmente eu acho que esse é o ponto forte dele. Tá legal? Se você vai se ater a ficar com piano elétrico, seja solo ou tocando em banda, realmente eu não tenho o que dizer. Custo-benefício, excelente. Bom, o que dá para fazer aqui com relação aos timbres é misturar um timbre com o outro, não é? Eu posso misturar o piano com o string, só posso misturar dois deles. E essa mistura se dá um pouquinho não fácil de fazer. O que eu quero dizer? Você precisa apertar um botão, apertar uma tecla que ativa essa função, apertar outra que vai pegar a seleção de timbre que eu quero e eu tenho que descobrir o timbre que eu quero misturar. Ó, se eu quero misturar com vibrafone, se eu quero misturar com brass. Então, se eu apertar a tecla lá, eu vou passar a misturar com brass. Então, eu escolhi o piano, né? Faço essa ginástica toda. E agora eu tenho o piano com brass. Então, esse processo todo, ele é um pouco complexo, dependendo da situação em que você for utilizar, principalmente ao vivo. Então, aqui, realmente, o display, ele faz falta. Se você vai usar em casa, num ambiente bem controlado, e aí se torna mais favorável, tudo bem eu me complicar um pouquinho para misturar o som, depois eu troco, não tem problema, mas não fica muito na mão. Realmente, numa urgência, pode ser um pouco perigoso. É o preço que a gente paga por não ter um display. Inclusive o próprio timbre que está selecionado, eu não tenho certeza se esses nomes são os melhores. Standard, Advanced, Modern, né? Então eu não lembro qual que é o piano elétrico Modern, que é esse aqui. Então leva um tempo realmente para você se acostumar e mapear isso. Eu realmente sugiro escrever, talvez para dar uma lembrada com os nomes que lhe fizer mais simpática, tá bom? A memorização desses sons. Finalizando, ele tem dois recursos que são interessantes, principalmente para você que estuda. O primeiro deles é o metrônomo. Então ter um metrônomo já no próprio instrumento é muito legal. Também o controle dele se dá segurando o botão função e apertando as teclas, né? E vem no manual vem um mapa, né? Deixa eu parar ele. Vem um mapa para você saber que botões, que teclas apertar. Mas tirando isso, é sempre útil termos um metrônomo com o nosso estudo. E também ele grava uma música por vez. Então eu posso chegar, tocar, tenho esse material gravado. Depois eu teria que tirá-lo daqui, né? Tirar essa música, digamos, no computador ou num celular, para eu conseguir gravar essa música num outro lugar e poder tirá-la daqui. Então não é o melhor dos recursos no sentido da gravação, mas é um recurso interessante, por exemplo, para estudar, porque eu posso gravar a minha mão esquerda e eu toco com a mão esquerda a minha mão direita, ou vice-versa. Então, para prática, eu acho que pode ser bem interessante esse recurso da gravação. Bom, é isso, né? Então, veredito final. É um teclado muito sólido, com timbres muito gostosos, principalmente eu acho que a palavra aqui realmente é custo-benefício. Para a faixa de preço que ele se encontra e que ele se propõe, a qualidade que ele entrega é muito alta. Ou seja, se você é iniciante, se você está começando a tocar em banda, indo ali por intermediário, se você vai tocar na igreja, acompanhando o culto, isso é muito legal. Um teclado muito favorável, custo-benefício excelente. Vai ter que dar uma adaptadinha na saída de som dele, mas para tocar em casa, para tocar em pequenas apresentações ou ter esse primeiro contato com banda, ele é um teclado excelente que vai ficar com você por muito tempo. Para quem que ele não é recomendado?
Bom, para pianistas mais avançados, que vão precisar de mais teclas, ou para quem já mexe muito com banda e precisa realmente misturar muitos timbres, ou quer estudar a mistura dos timbres e tal, ele realmente é um teclado que não tem esses recursos. Ele também não é indicado para quem busca, né, ritmos internos e tal, porque ele não é um arranjador, então também não é o teclado mais indicado nesse sentido. Uma coisa que pode ser uma vantagem, né? Adquirindo ele, você consegue praticar e melhorar bastante seus estudos. E aí, quando chegar a hora, nossa, eu quero estudar timbres, eu quero ter uma maior paleta de combinação de sons. Ele também é um controlador, eu posso ligar ele USB num smartphone, num tablet ou no computador e usar as teclas dele, que são muito gostosas, para controlar. Ou seja, ele tem essa sobrevida como controlador, também pode ser bem legal. Se você tem dúvidas sobre o que é um teclado arranjador, controlador e piano digital, vou deixar aqui um link que eu gravei, um vídeo explicando o que são esses tipos de teclado. Então é isso, quero agradecer a Cássia por ter enviado esse teclado para a gente avaliar, quero agradecer você por ter assistido esse vídeo até o final, espero ter te ajudado na escolha, no conhecimento aí do modelo para você adquirir, tá legal? Fico à disposição, qualquer dúvida que você tiver, considere se inscrever aqui no nosso canal, conhecer os nossos cursos aqui da Music Dot, conhecer os outros reviews na playlist de reviews de teclado que a gente tem aqui. Dá o seu joinha, se inscreve no canal, a gente se vê na próxima aventura tecladística. Até lá!